Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Viva o nosso Deus! Glória a Deus, aleluia! Amém, povo de Deus? Vocês estão bons, sim ou não? Quem está feliz aqui, fala eu! Está muito fraco, quem está feliz aqui, fala eu! Aleluia, glória a Deus! Nós vamos sair daqui hoje restaurados, curados, libertos pelas mãos ensanguentadas de Jesus. Quem crê nisso, dá uma salva de palmas para Ele mais uma vez. Aleluia! Pega a sua Bíblia aí, abençoada. Pega a sua Bíblia aí, levanta ela lá em cima, a palavra poderosa de Deus, e repete comigo: quando eu trago a palavra, o fogo não se apaga. Olha para quem não trouxe a Bíblia e vê se o fogo dele está apagando. Glória a Deus, não deixa o fogo apagar, aleluia! Abra no Evangelho de São Lucas, capítulo 5, Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículo 1. Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículo 1. Cruz sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, vade retro satana, nunquam suade mihi revana, sunt mala quae libas, ipsi velena bibas. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostrae. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículo 1. Qual que é o tema para essa noite? Cura interior. Cura interior. Quem sabe aqui o que é uma cura interior? Levanta a mão. Levanta a sua mão. Se você não sabe, você vai aprender hoje um pouquinho melhor. Amém? Glória a Deus. Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículo 1. Vamos lá. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele, vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido dela para consertar as redes. Subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra, e sentado ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Feito isso, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecera a Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: não temas, doravante será pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e os seguiram. Palavra da salvação. Dá um beijo na sua Bíblia e dá uma salva de palmas para a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus! Aleluia, amém! Amado irmão, amada irmã, por que nós estamos meditando este evangelho aqui hoje? Sendo que nós vamos falar de cura interior. Eu quero que você preste muita atenção em tudo aquilo que vai ser dito aqui hoje, porque você precisa sair daqui diferente nessa noite. Mais do que nunca, você precisa sair daqui transformado, mudado pela graça e pelo poder de Deus. Quando nós falamos de libertação, de cura e de libertação, as noites de cura e libertação, a gente reza para quebrar maldição, a gente reza para expulsar demônio, a gente reza para aquele peso espiritual cair por terra, a gente reza para cair por terra macumba, espiritismo, candomblé, tudo aquilo que fizeram, todo tipo de trabalho, mal olhado, inveja, raiva, ódio. A gente reza para quebrar tudo isso, libertar tudo isso. Mas quando nós pregamos e falamos sobre cura interior,
vai mais no profundo da nossa alma. É uma coisa que sim, o demônio pode ter usado disso para deixar ali dentro de nós alguma coisinha que causou um tipo de problema, algum tipo de trauma. O demônio usou disso, só que o principal problema está em nós. Bate no seu peito e fala assim: nessa noite, o principal problema está em mim, e eu preciso ser transformado. Amém? Você está entendendo isso, sim ou não? Sim. Glória a Deus. Amado irmão, amada irmã, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre Pedro. Presta atenção. Por que eu estou falando desse evangelho aqui? É o momento onde Jesus se encontra com Pedro nas margens do rio. E ele fala para Pedro, depois de Pedro ter tentado pescar a noite inteira, depois de Pedro já estar frustrado por não ter conseguido pegar peixe nenhum, depois de uma noite cansativa, Jesus olha para Pedro e fala: meu filho abençoado, joga mais uma vez as redes ao lado da barca. E Pedro olha para Jesus sem nem saber ainda quem era aquele homem, quem era esse cabeludo maravilhoso, quem era Jesus Cristo. Ele ainda não sabia que ele era Deus. Então ele fala: olha, eu vou jogar. Mas eu imagino que no coração de Pedro ele falava: eu vou jogar porque o Senhor está pedindo. Mas nem mesmo ele acreditava que dali sairia um peixe. Mas ao mesmo tempo que Jesus fala, e eu gosto sempre de focar nisso, o olhar de Jesus, ele nos cativa. Então Pedro poderia nem saber quem era aquele homem que estava falando com ele, mas o olhar que Jesus olha para Pedro já é um olhar apaixonante, já é um olhar de cura, já é um olhar de libertação, já é um olhar onde ele não poderia dizer não, porque ele já estava com o seu coração aquecido pelo olhar de Jesus. Então ele joga suas redes. Quando ele joga suas redes, ele vê que as redes se enchem de peixe e acontece um grande milagre. Presta atenção. O ponto principal aqui não é em si este milagre dos peixes, não é em si somente o olhar que Jesus dá a Pedro, mas o ponto principal é que a gente entenda que Pedro, ele era uma pessoa que precisava de cura interior. Talvez você nunca tenha escutado alguém falar sobre isso, alguém pregar sobre isso, mas ao longo da vida de Pedro, depois que Pedro conhece Jesus, depois deste milagre, depois que Jesus chama ele, e ele larga tudo e começa a seguir Jesus, a gente vê Pedro: tropica, levanta, faz uma coisa boa, louvado seja Deus, glorificado seja Deus, e daqui a pouco já faz outra cagada, e Deus já repreende ele, Jesus já repreende ele, e ele continua nessa montanha russa, e sobe e desce. Então em certo momento Pedro está falando para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala para ele: glória a Deus, porque foi o Pai do céu que te revelou isso, não foi pessoas humanas. Passa alguns minutos, Pedro já é repreendido por Jesus, porque Pedro não queria que Jesus morresse, então ele já fala logo para ele: afasta-se de mim, Satanás. Então Pedro estava nessa. Pedro era uma pessoa impulsiva, que fazia as coisas que agradavam a Deus e ao mesmo tempo coisas que não agradavam a Deus. Ele estava nessa montanha russa. Então ao mesmo tempo que Pedro foi o homem, depois de Jesus, que conseguiu caminhar sobre as águas, quando Jesus o chama, ele até caminha sobre as águas, ele até chega perto de Jesus, ele vai andando, só que chega num determinado momento ele afunda. Então glória a Deus, porque Pedro teve coragem de pôr os pés na água e caminhar até Jesus, mas daqui a pouco ele afunda. Se não fossem as mãos de Jesus para trazer Pedro para cima de volta, o que seria de Pedro? Então Pedro está nessa: Senhor, Jesus, se for preciso eu vou morrer junto com o Senhor. Passa daqui algumas horas, Jesus está sendo crucificado, e por 3 vezes Pedro nega Jesus, porque ele sentiu medo de morrer junto com o Pai. Então que homem que é esse? Qual que é o problema? Porque a gente consegue enxergar que Pedro quer, a gente consegue enxergar que Pedro tem vontade, que Pedro tem desejo, que Pedro
não consegue e ele acaba fazendo alguma cagada. Bate no seu peito e fala assim: nessa noite, Pedrão sou eu. Nós somos Pedro nessa noite, e nós precisamos entender o porquê que a gente não consegue ter esta fidelidade, porquê que a gente não consegue ter esta constância, esta perseverança, porquê que a gente não consegue. Então Deus, Ele quer nos dar a resposta para esta noite. Deus, Ele quer falar para mim e para você que nós precisamos de cura interior. Cutuca o irmão do lado aí e fala: você precisa de cura interior. Abençoado. Irmãos, durante o caminho que Pedro ia fazendo com Jesus, nos 3 anos de vida pública de Jesus, Jesus mostrava para Pedro aonde ele estava acertando, aonde ele estava errando. E antes de Pedro se tornar pescador de almas, ele era pescador de peixes. Então a vida de Pedro a gente não vai saber ao certo como era. A gente sabe que Pedro era casado, a gente sabe que Pedro teve uma sogra doente, a gente não sabe se Pedro teve filhos ou não. A Bíblia não fala ao certo se ele foi pai ou não. Alguns teólogos dizem que sim, outros preferem não dizer, mas vocês podem ter certeza que em cada versículo bíblico que a gente escuta falar sobre Pedro, a gente consegue constatar que Pedro passou por várias coisas difíceis na sua vida, aonde ele não conseguia firmar o pé. Então talvez Pedro teve dificuldade com seu pai, talvez Pedro teve dificuldade com a sua mãe, talvez Pedro vivia brigando com a esposa, talvez Pedro não conseguia ser um bom pai, ou queria ser pai e não podia. Qualquer motivo que possa ser, a gente consegue constatar que estavam acontecendo problemas na vida de Pedro, para que ele fosse e agisse daquela forma que ele estava vivendo, conforme a gente vê no Evangelho. Presta atenção, olha aqui para mim, não perde o seu foco. Jesus quer falar com você nessa noite. Jesus, Ele quer nos fazer uma cura interior, como Ele fez com Pedro. Então Jesus sabia daquilo que Pedro precisava, Jesus sabia que Pedro estava machucado, Jesus sabia que Pedro era inconstante, mas mesmo assim Jesus não desiste de Pedro e fala: meu filho, vem, caminha junto comigo, larga tudo, me segue. Porque Jesus, ele não olhava para Pedro naquilo que ele era, ele olhava para Pedro naquilo que ele poderia se tornar. Então Jesus não olha para você agora por aquilo que você é. Eu e você não somos nada, nós é cacareco. Nós é o resto dali do cocô do cavalo. Nós não somos nada. Mas quando Jesus age em nós, quando Jesus olha para nós, Ele não enxerga o Henrique que está aqui agora pregando, o Henrique que é fundador de uma missão, o Henrique que é casado, o Henrique que tem 2 filhos, não. Jesus, Ele olha para o Henrique daqui 50, 60, 70 anos, a tudo aquilo que o Henrique pode chegar a ser pela graça do Espírito Santo. Então talvez Jesus esteja me olhando agora futuramente com 10 filhos, não só 2. Então talvez Deus está olhando para o Henrique agora, mas Ele enxerga que o Henrique não está pregando só aqui na São Luís Escrosópolis, Ele vê que o Henrique está pregando lá nos Estados Unidos. Então Ele não vê só que o Henrique está orando pelas pessoas e as pessoas estão ficando curadas, estão ficando curadas de depressão, de ansiedade, não, mas Ele olha para o Henrique daqui 20 anos colocando a mão sobre a cabeça de uma pessoa paralítica e ela levantando. Por quê? Porque Jesus, Ele olha para mim e para você por tudo aquilo que Ele deseja que nós nos tornemos. E Jesus sabia do potencial de Pedro. Jesus sabia que Pedro ia negar Ele 3 vezes. Jesus sabia que Pedro ia cair e ia levantar várias vezes. Mas Jesus também sabia que Pedro ia ser o apóstolo dos apóstolos, que Pedro ia ser o primeiro papa da Santa Igreja Católica. Ele sabia que a sombra de Pedro iria ressuscitar mortos. Jesus sabia que Pedro ia dar vida e ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não ia desistir de Jesus lá na frente. Porque Jesus sabia que quando o Espírito Santo de Deus viesse sobre Pedro em Pentecostes, ele faria
numa profunda intimidade com as coisas de Deus nessa noite. Nós vamos falar sobre cura interior. Fazem 5 anos que eu atendo plantão de oração. Fazem 5 anos que eu atendo as pessoas em cura interior, em cura e libertação, em aconselhamentos. E eu quero partilhar com vocês, conforme eu rezava e quando Deus dava para mim as moções daquilo que Ele queria para esta noite. Então Jesus, Ele coloca em tópicos em meu coração 4 coisas que eu vim vivenciando dentro do Santo Sacrário, rezando por pessoas aqui em outros lugares, atendimentos, para que você consiga compreender. Eu já atendi acho que mais de centenas de pessoas desde que eu comecei a atender plantão de oração. Eu já atendi desde criancinhas até idosos, desde casais até qualquer tipo de situação que você puder imaginar: depressão, ansiedade, doenças físicas, doenças espirituais, opressões do demônio, várias e várias situações onde o inimigo agia e onde as pessoas precisavam de cura. Então eu quero que você entenda que aquilo que eu vou falar aqui hoje para você é por experiência. Apesar de ter só 24 anos, o Henrique já tem muita experiência em relação à vida das pessoas, para que eu pudesse ajudar. Eu vi muita gente enferma que estava no buraco conseguindo se levantar. Nós já oramos por pessoas que tinham como se lepra no corpo e foi curado. Nós oramos por pessoas que estavam numa profunda depressão e foram libertas, não precisaram nem mais tomar remédios. Nós oramos por pessoas aonde se manifestou o demônio durante várias e várias vezes, em várias e várias pessoas, aonde pessoas vomitaram até sangue, ficaram com olhos pretos, mudaram a voz, e várias situações aonde Deus permitiu que eu pudesse orar e eu pudesse atender essas pessoas. Então eu preciso que você preste atenção, que Deus, Ele quer fazer uma cura interior em mim e em você. Amém? Amém? Amém. Então vamos lá, dentre as 4 coisas que nós precisamos para sermos curados interiormente, repete comigo: decisão. Eu fui analisando todos os casos que eu atendi até hoje. E eu fui vendo o Senhor, fui pedindo para Deus: Senhor, quais são os pontos principais? Todas as pessoas que eu já atendi, aquilo que deu certo, aquilo que talvez não tenha dado certo porque a pessoa não quis. Então, Deus falava no meu coração: uma das coisas mais importantes para que nós sejamos curados interiormente é decisão. Para que você entenda, a cura interior ela pode acontecer tanto você mesmo rezando por você, tanto você mesmo no teu quarto, lá você e Deus, você pode fazer uma cura interior com você mesmo. Mas quando chega um ponto que você não está conseguindo, talvez você precisa de ajuda e você precisa de alguém que possa te ajudar nessa área. Às vezes Satanás ele tapa nossos ouvidos, nossos olhos, e a gente não consegue agir. Então a gente começa a precisar de ajuda. Então, uma das coisas mais importantes é a decisão. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês da questão da cura interior. Então, o que acontece? Por exemplo, Henrique, o meu pai, quando eu era criança, ele bebia. Então, o meu pai batia na minha mãe. Então, o meu pai, ele era alguém bravo, irritado. Quando o meu pai chegava dentro de casa, eu já tinha medo. Então, foi passando o longo do tempo e você começou a ter uma repulsa pela palavra Pai. Então talvez dentro da igreja você reza pedindo o Espírito Santo, você reza pedindo a presença de Jesus, só que quando vai falar de Deus Pai, aí dá um nó na garganta, dá uma travada. Por quê? Porque remete à figura do teu pai, que te batia, que batia na sua mãe, que bebia, que enchia a cara. Então você começa a ter dificuldades com a palavra Pai, com a presença masculina na sua vida, e as coisas começam a ficar complicadas. Talvez você não entende, você passa a sua vida inteira e não entende. Então talvez uma mulher que
começar a descontar no teu marido. Então começa a brigar com o seu marido, começa a discutir com o teu marido, não consegue ter uma vida ali bem com o teu esposo, porque você, dentro do seu consciente, você fica lembrando daquilo que o teu pai fazia. Da mesma forma, as mães, da mesma forma que pode acontecer que você não tenha intimidade com a sua mãe, então a sua mãe não prestou, sua mãe não cuidou de você direito, ou sua mãe te abandonou. Conforme você vai crescendo, talvez você tenha dificuldade com Nossa Senhora, talvez você não consiga ouvir falar sobre Nossa Senhora, que já dá aquele aperto. Você não consegue talvez se abrir no momento de intimidade com Maria, porque você lembra da sua mãe, que te batia, que bebia, que te abandonou. Então presta atenção, a cura interior ela vai tão profunda, que ela começa no ventre materno. Ela começa já quando você está sendo gestado dentro do ventre da sua mãe. Então se o teu pai e a tua mãe não te desejaram, você dentro da barriga da sua mãe, você já se sente rejeitado. Então você já cresce uma criança isolada, não consegue talvez se comunicar com as pessoas, começa a crescer com medo, com dificuldades, com vergonhas, e você começa a ter depressão, a ter ansiedade, porque nem os seus pais te desejaram. Olha só, então dentro do ventre da sua mãe, talvez você já escutou o teu pai e a tua mãe brigarem, discutirem, gritarem um com o outro, e dentro do ventre você já ficou assustado. Então você cresce uma criança com medo, uma criança assustada, cheia de traumas. Presta atenção no como é importante que Deus faça uma cura interior dentro de nós. E talvez eu estou falando e talvez você já esteja imaginando algo relacionado à sua vida em relação a tudo isso. Então dentro da cura interior, Deus Ele nos lava. Ele tira tudo aquilo que não presta e nos cura e nos liberta. Então, se quando você era criança, talvez a tua mãe falasse para você, você não presta para nada. Então você cresce pensando que você não presta para nada. Então você não consegue fazer nada na sua vida. Porque aquela palavra que você ouviu da sua mãe está gravada no seu consciente, aquilo te magoou, aquilo te machucou. Então hoje você não consegue fazer as coisas. Então a sua mãe ou seu pai fala, você é preguiçoso, você é vagabundo. Então hoje você sente um desânimo tão grande que você não consegue fazer as coisas por causa de uma palavra de emoção que ficou gravada no seu consciente. E aquele trauma ficou te incomodando. Muitas vezes a gente não consegue entender o porquê muita coisa acontece na nossa vida. Mas se a gente olha lá atrás, no passado, a gente começa a entender o porquê que as coisas são assim. Então, para que a gente consiga ser libertos, curados nessa noite, nós precisamos ter o quê? Decisão. Através da decisão, nós trabalhamos a perseverança, nós trabalhamos as aceitações e nós nos esforçamos. O que significa isso? Você precisa ter perseverança na sua cura interior, porque cura interior ela é um processo. Não é igual a libertação, que muitas vezes você reza, sai capeta, o capeta vai embora. Às vezes, o processo de cura interior ele é doloroso. Então talvez você vai ter que relembrar as coisas do seu passado, aquilo que te machucou, aquilo que doeu, para que agora você seja uma nova criatura. Então você precisa do que? Uma decisão de ser perseverante. Então eu vou lá no atendimento de plantão de oração com o Henrique. Eu vou passar com o Henrique lá e eu vou falar, eu quero Deus ter uma cura interior, me ajuda. Então eu vou uma semana, peço para Deus fazer uma cura interior comigo. O Henrique fala para mim, eu vou rezar para você hoje, mas você precisa voltar mais algumas semanas, para que a gente continue esse trabalho. Aí você fala, beleza, glória a Deus, só que a hora que você chega em casa, na outra semana você já não quer mais um. Então você precisa ter uma decisão. Se eu quero ser tocado, se eu quero ser curado, eu preciso decidir pela minha cura, se decidir pela minha libertação. E eu preciso ser perseverante. Eu não posso deixar Satanás vir no meu ouvido e falar, olha, não vai não, olha, já está tudo bem, já está curado. Não, às vezes é um processo mais longo. E Jesus quer nos curar. Dentro dessa decisão, nós temos que decidir aceitar que nós não estamos bem. Então talvez a gente fique se enganando, eu estou bem, mas abençoado, você vê que a sua vida só vai de cima para baixo e você acha
resolver. Se talvez você não consegue se expressar como qualquer um poderia se expressar. Se você vê que você vive nervoso, angustiado, dependente de remédio, e você vê que as coisas não estão legais, então você precisa de cura interior. Todos nós precisamos de cura interior, amém? O Henrique precisa de cura interior. Essa pregação eu peço a Deus que me cure. Eu peço que Deus faça uma cura interior dentro de mim, porque eu também preciso. Eu também preciso de decisão. Eu também preciso aceitar que eu ainda não sou santo, que eu tenho muita coisa para melhorar, muita coisa para mudar. E você precisa entender isso também, abençoado. Não é só missa de domingo, não é só santo terço, não é só jejum ou só penitência. Deus, Ele quer trabalhar em nós virtudes, Ele quer santidade, Ele quer ver o nosso olhar brilhando, o nosso olhar alegre em meio às dificuldades, em meio às tristezas. Deus, Ele quer fazer você não ter mais nenhum tipo de briguinha dentro da sua casa, nem em casal, nem com filhos, nem com ninguém. Deus, Ele quer te dar maturidade espiritual, para que você saiba que a ação do demônio está agindo, e que você não pode simplesmente ignorar, você não pode simplesmente abrir as portas e falar: vem Satanás. Não, você tem que dar um chute na bunda do capeta e fazer ele embora. Você tem que entender que Satanás não tem vez na sua vida. Você tem que entender que você precisa sim ser santo, sim ser virtuoso, sim pedir a Deus misericórdia. Deus, eu não quero ser irritado como eu sou, eu não quero ser impaciente como eu sou, eu não quero ser orgulhoso como eu sou, eu quero rezar mais, eu não quero ser preguiçoso como eu sou. E fala para Deus, e fala, Ele vai te curar, Ele vai te libertar. Você precisa tomar uma decisão. Você está entendendo, sim ou não? Sim. Repete comigo então: perdão. Durante todo esse tempo que eu atendi as pessoas, uma das coisas que eu percebi que eles precisavam de decisão. A outra coisa muito importante é que eles precisavam de perdão. Então, se você quer ser curado, se você quer ser restaurado, você quer viver uma vida feliz, você precisa perdoar. Perdoar o que, Henrique? Você precisa perdoar as pessoas que te machucaram. Você precisa se perdoar por todas as coisas que você fez e que você se arrepende. E às vezes você fica se martirizando. Então você precisa se perdoar. E você precisa perdoar Deus. Então você precisa se perdoar, perdoar os outros e perdoar a Deus. Porque muitas vezes nós culpamos a Deus pelas coisas que aconteceram na nossa vida. Então você precisa rasgar seu coração e falar também para Deus: Senhor, eu perdoo. E me perdoa também, Deus. Porque Deus, Ele é infalível. Mas a gente culpa Deus por tantas e tantas coisas que acontecem na nossa vida. Então sem perdão você não consegue ser feliz. Sem cura interior você não consegue ser feliz. Os três males piores que estão acontecendo na nossa sociedade hoje em dia é a depressão, a ansiedade e o nervosismo. Na depressão a gente fica matutando aquilo que aconteceu no passado. Na ansiedade a gente fica matutando aquilo que vai acontecer no futuro. E no nervosismo a gente matuta aquilo que está acontecendo agora. Então presta atenção, a gente está se preocupando tanto com o passado, tanto com o presente, tanto com o futuro, que a gente não tem tempo nem de viver. Então a gente fica depressivo por causa do passado, ansioso por causa do futuro e nervoso por causa do presente. Então a gente precisa do quê? A gente precisa trabalhar a nossa cura interior. E isso também remete muito ao perdão. A gente precisa perdoar. Perdoa teu pai, perdoa tua mãe, perdoa teus irmãos que brigaram por causa de terreno, perdoa se o seu pai batia em você ou na sua mãe ou bebia, perdoa sua mãe se ela não queria engravidar de você ou te abandonou, perdoa os seus irmãos porque passaram a perna em você, perdoa o seu patrão porque mandou você embora no momento que você mais estava precisando de dinheiro, perdoa o seu padre, o seu sacerdote que talvez tenha te magoado, as pessoas dentro da igreja que machucaram você, perdoa as pessoas, porque se você não perdoar, você não vai conseguir ser feliz. E presta atenção, perdão tem que ter uma humildade verdadeira dentro de nós, precisa ter sinceridade. É fácil a gente falar: eu perdoei fulano, mas a gente não olha para a cara do fulano nem pintado de ouro. A gente vê a pessoa passar perto da gente, dá aquela repulsa, aquele nervosismo. Isso não é perdão. Perdoa de verdade, perdoa de coração e alma. Nós precisamos perdoar de todo o nosso coração. Perdoa a tua esposa. Se você já viveu 10, 15, 20 anos junto
muito, sua esposa te magoou pra caramba, perdoa teu marido que já te machucou pra caramba. Então talvez as coisas dentro do seu casamento já não conseguem nem caminhar direito mais, porque está faltando perdão. Então começa a interferir no carinho, no amor, no afeto, até na vida sexual, começa a interferir em tudo, tudo começa a dar errado, porque não tem perdão. Está na hora da gente perdoar de coração e de alma. Presta atenção, uma pessoa que não é curada, ela começa a machucar os outros. Então se você não permitir Deus curar você, você vai começar a machucar os outros. E os outros às vezes não tem nada a ver com o seu problema. Então você vai começar a descontar raiva nos outros, você vai começar a descontar impaciência nos outros, você vai começar a ser orgulho, eu não levo desaforo para casa, e não tem um pingo de humildade, e a gente começa a descontar nos outros, porque nós não deixamos Deus nos curar. Então está faltando maturidade, está faltando a gente olhar para Deus e falar: Senhor, eu vou brigar menos, eu vou atacar menos, eu vou ser melhor, eu vou ser menos egoísta. Eu sei que o problema não é só o outro, eu sou uma pessoa problemática, eu preciso de cura, eu preciso de libertação. O problema não está só no outro, está em mim, e às vezes está mais em mim do que no outro, e a gente não enxerga. Está na hora de a gente tomar decisão, está na hora de a gente perdoar, e está na hora de a gente ter obediência. Repete comigo: obediência. Na obediência a gente precisa de humildade, e a gente precisa fazer aquilo que Deus mandar. Então numa cura interior, se você estiver no seu quarto rezando, ou se você estiver aqui no sacrário e o Henrique está rezando para você, e Deus mostra alguma coisa da sua vida que precisa ser curada, que precisa ser mudada, que precisa ser diferente, e você não tiver obediência, não vai adiantar nada. Então Deus está falando para você: olha, você precisa ir lá dar um abraço no seu pai. Então, estou rezando e Deus mostrou que você tem uma barreira enorme com seu pai. E Deus falou: se você dar um abraço no seu pai, pedir perdão para ele, você precisa ir lá. Aí você fala: ah, tá bom, eu vou lá. Só que na hora que você sai dali, você não tem coragem de ir, você desobedece a Deus, então não vai adiantar nada. Precisa ter a decisão, o perdão, e você precisa obedecer a Deus. Deus falou para você fazer, vai e faça. Deus está mandando você confessar mais, se confessa. Deus está mandando você comungar mais, comunga. Deus está mandando você rezar, para de rezar só terço e rezar rosário, comece a rezar o rosário. Deus está falando para você: seja obediente. E não adianta só ficar rezando o rosário frente às 4 horas da manhã, não. Depois que acabar a quaresma, é para continuar rezando o rosário, porque Frei Gilson não vai levar você para o céu. Quem vai levar você para o céu é a sua decisão. Quem vai levar você para o céu é você botar o pé no chão e falar: Senhor, eu estou aqui, eu vou continuar rezando, eu vou continuar sendo santo, eu vou continuar sendo fervoroso. Não é porque acabou a quaresma que eu paro de fazer jejum, que eu paro de fazer penitência. Não é porque acabou a quaresma que eu paro de rezar o rosário. Não é porque acabou a quaresma que agora eu vou começar a destratar das pessoas aí fora. Porque tem gente que faz penitência de ser mais bonzinho, quando na verdade a gente precisa ter que criar vergonha na cara e ser bonzinho, porque é pecado ser mal, e não como penitência. Está na hora da gente perceber que tratar os outros bem não é penitência, é ter vergonha na cara. Está na hora da gente perceber que quando a gente trata o outro mal, a gente está pecando. E quando a gente fala que a gente não vai pecar porque a penitência não é penitência, é obrigação. A gente precisa ser santo. Então é para fazer penitência de fazer fofoca. Não é penitência deixar de fazer fofoca, é obrigação parar de fazer fofoca. É obrigação parar de falar mal da vida dos outros. É obrigação fazer aquilo que Deus está mandando. A gente precisa fazer penitência de doer a carne. A gente precisa fazer jejum de doer a carne. A gente precisa tirar aquilo que a gente gosta de comer, porque a gente fica se fartando igual porco às vezes, de tanto comer e se alimentar só daquilo que mais é maravilhoso. Quando Deus está pedindo para você tirar um refrigerante durante 40 dias, a gente não consegue porque a gente é viciado. Aí a gente não se vicia em bebida, a gente não se vicia em cigarro, a gente não se vicia em prostituição, mas aí a gente se vicia no refrigerante, a gente se vicia naquele churrasquinho, a gente se vicia num monte de outra coisa, e tudo aquilo que a gente não consegue ter controle se torna vício. Então eu vou falar uma coisa que vai pegar no calo da maioria aqui. Quem gosta de um cafezinho, levanta a mão. Eu tenho certeza que metade, ou mais da metade de quem levantou a mão não consegue ficar sem um cafezinho, porque dá dor de cabeça, porque dá ansiedade, porque dá um monte de coisa.
Porque a sua carne está viciada no cafezinho. Olha só, é vício. Se você não consegue ficar sem, é vício. Então você precisa trabalhar tudo aquilo que você não consegue ficar sem, é vício. A única coisa que a gente pode ser viciado é em Deus, amém? Isso nós não podemos ficar sem, amém? Ele nós não podemos ficar sem. Então comece a ver dentro da sua vida aquilo que você precisa trabalhar para ser curado, para ser liberto. Ter obediência. Deus está falando para você fazer? Faça, abençoado, faça. Nem que doa, nem que machuque. Deus sabe aquilo que é melhor para mim e para você, amém? Repete comigo: esvaziamento. Cutuca o irmão do lado e fala assim: esse é o mais importante. Então, o esvaziamento é o mais importante. Dentro do esvaziamento, a gente precisa colocar tudo no devido lugar. Por que, Henrique, que o esvaziamento para a cura interior é o mais importante? Porque 99% das pessoas que me procuraram durante esses 5 anos precisando de cura interior, de cura e libertação, ou seja o que for, não estavam em estado de esvaziamento. E o que é esse esvaziamento? É a gente colocar Deus no lugar de Deus. É a gente esvaziar o nosso coração de tudo que está incomodando, de tudo aquilo que a gente põe na frente de Deus, e colocar Deus, e transbordar de Deus, e encher de Deus. Sabe por quê que eu falo que a 99% não está nesse esvaziamento? Porque coloca tudo na frente de Deus. Então as pessoas vêm preocupadas porque o filho está fazendo muita birra, porque o filho não está bem, porque o filho isso e aquilo é muito bagunceiro, é imperativo. Aí eu pergunto para a pessoa: você trabalha? A pessoa fala: trabalho. E o pai também trabalha. E que horário que o pai sai trabalhar? E o pai sai trabalhar cedo e a mãe sai trabalhar de tarde. Então, e a criança fica o dia inteiro na casa da avó, e a criança não tem um contato com o pai e com a mãe. E aí a criança começa a crescer revoltada, brava, irritada, e a pessoa acha que é Satanás agindo na criança, quando na verdade está precisando do amor do pai e da mãe. Então, se está precisando do amor do pai e da mãe, e o pai e a mãe estão colocando serviço no lugar, a pessoa, além de estar colocando trabalho no lugar do filho, está colocando trabalho e filho no lugar de Deus. Você está entendendo por que dá problema? Porque a pessoa coloca tudo no lugar errado, tudo aonde não está certo. E eu pregava outro dia e eu falava, sobre a passagem da Bíblia, da onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. E eu dava um exemplo: se você tiver uma barra de ouro, estiver andando de barco, e essa barra de ouro cai no fundo do mar, mas você tem 10 reais na sua carteira, o que vale mais, a barra de ouro ou os 10 reais na carteira? Os 10 reais da carteira vale mais do que a barra de ouro do mar, porque a barra de ouro está no lugar errado. O 10 real está no lugar certo, que é na sua carteira. Se você começar a colocar seu tesouro no lugar errado, começa a dar tudo errado. Se você tiver nem que seja os 10 reais na carteira, está no lugar certo. Então, nem que seja pouquinho, está no lugar certo, está valendo mais do que o ouro no fundo do mar. Se você conseguir entender isso, você vai ver que o teu filho é mais importante que o seu trabalho, coloca ele no lugar certo. Se você vai ver que Deus é mais importante do que o seu esposo, sua esposa, os seus filhos, coloca ele no lugar certo. Deus é mais importante do que a sua preguiça de querer ficar em casa deitado dormindo. Coloca Deus no lugar certo, vem adorar Jesus, vem comungar Jesus. Coloca Deus no lugar certo, que as coisas vão começar a dar certo. Coloca Jesus no devido lugar dele. Esvazia o seu coração das coisas do mundo. Por que eu estou falando de esvaziamento? Esvazia. Você precisa sim amar sua esposa, você precisa sim amar seus filhos, amar teu marido. Só que se um deles morrer hoje ou amanhã, você precisa entender que Deus é mais importante até mesmo do que a sua família. Então você não vai ficar depressivo, você não vai ficar no buraco, você não vai deixar Satanás pisar em cima de você, porque você sabe sim que você amava muito eles, você amava demais eles, mas Deus é maior do que todas as coisas. Deus é maior que família, Deus é maior que dinheiro, Deus é maior que trabalho, Deus é maior que lazer, Deus é maior do que tudo. Então, no momento que você falar: eu posso perder tudo hoje, eu só não posso
esvaziando o seu coração. Aí sim você fala: Senhor, agora eu consigo ser um homem curado, agora eu consigo ser uma mulher curada. Senhor, pode vir chicotada, como aqueles apóstolos que apanhavam e saíam pulando e louvando a Deus por ter apanhado no nome de Jesus. Como esses apóstolos, eu quero sim, Senhor. Eu não vou ficar só reclamando das pauladas que eu levo, eu não vou ficar só mimimi, só chorando no canto, não, mas eu vou falar para o Senhor: Deus, pode vir tribulação, pode vir ventania, pode vir um mar agitado, Senhor. Eu sei que o Senhor é o dono da minha vida. Se vier mar agitado, o Senhor vai ser minha barca. Se vier ventania, o Senhor vai ser minha barraca. Se vier fogo, o Senhor vai ser a minha água. E pode vir aquilo que for. Se você estiver cheio do Espírito Santo e vazio do mundo, você vai conseguir continuar. Aplauda esse Deus se você crê nisso. Nós precisamos ser curados para servir e servir para sermos curados. Então, não pense que porque você ainda não foi curado, você não pode servir. Porque dentro da servidão você vai ser curado. Mas você também precisa ser curado para servir bem. Então deixa Deus te curar para você servir bem, mas continue servindo para Deus te curar. Amém? Amém? Quem quer ser curado aqui nessa noite? Fala eu. Quem quer ser liberto aqui de todas as correntes de Satanás? Fala eu. Fica de pé então.